Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, Deus abençoe você, Deus cuide de você e Deus levante sobre você a luz do seu rosto e derrame sobre você bênçãos sem medidas, com saúde e paz. Amados e amadas, muito obrigado pelo like, muito obrigado por compartilhar o vídeo e muito obrigado por se inscrever no meu canal. Deus é contigo. Louve! Pedimos a orar, vem com poder inspirar-nos, sim, vem nos reavivar, vem como água ao sedento. Ao faminto vem e sacia minha alma, faz puro meu coração, vem como a brisa suave. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Eis-me aqui, te suplicando que olhes para cada um de nós. Te suplicando, meu Deus, que tenha misericórdia de todos nós. Te suplicando, meu Deus, que faças um milagre em cada um de nós. Tu és Deus, Tu podes todas as coisas, pois Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente. O Senhor vê a cada um de nós, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades. E conforme a promessa da Tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 19, supra as nossas necessidades em Jesus Cristo, todas elas, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua boa vontade. Fale ao nosso coração agora, Senhor. Mas em especial, nesse momento, visite aquelas pessoas que estão passando por momentos de depressão, de ansiedade, de preocupação. Tenho visto aí nos grupos de oração, muitas pessoas pedindo oração justamente por causa de doenças psicoemocionais, psicossociais. Oh meu Deus, tenha misericórdia de todos os teus filhos e filhas que passam por momentos de dificuldade, estão vivendo uma sociedade em que vem para a gente muitas preocupações, muitos pais vivem ansiosos por causa dos seus filhos. Nós saímos de casa e ficamos com a preocupação
de como vamos chegar em casa. Nossos filhos saem para trabalhar e a gente fica preocupado com o cuidado que eles vão ter, a proteção que eles vão ter, que muitas vezes falta na sociedade. Estamos vivendo um momento de tanta violência, Senhor, de tanta maldade, de tanta injustiça, de tanta desigualdade, que vivemos ansiosos. Uns têm demais, outros não têm nada. Muitas vezes falta o pão de cada dia em nossa mesa. Muitas vezes falta o trabalho, muitas vezes falta a saúde. Meu Deus, olha para todos nós e derrama uma bênção especial na vida e no lar de cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Em todos nós, ó Deus, na nossa vida. E nesse momento nós queremos abrir a Tua palavra. Queremos aprender do Senhor. Queremos que o Senhor toque na gente e fale ao nosso coração. Transforma-nos para sermos Teus, meu Deus, e purifica-nos de todo o mal. Nós o adoramos, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 54 a 56. Está escrito assim: ouvindo isto, eles, enfurecidos em seus corações, rilharam os dentes contra Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus Cristo, que estava sentado à direita de Deus. E ele disse para todos os presentes: eu estou vendo os céus abertos, e Jesus Cristo, o Filho do Homem, está sentado à direita, está em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando foi que eles tomaram essa decisão? Leia comigo a partir do versículo 51. Observe a razão de eles agirem dessa forma. Foi a mesma decisão que tomaram em relação a Jesus Cristo. Se você ler Marcos capítulo 3, quando Jesus Cristo faz milagre, quando Jesus Cristo mostra que está cheio do Espírito Santo, quando Jesus Cristo mostra que está fazendo a vontade de Deus, pregando a verdade, eles, enfurecidos, decidiram matar a Jesus Cristo. Abra para a sua Bíblia, Marcos capítulo 3. Leia comigo. Marcos 3. Jesus vai curar um homem que está com a mão ressequida, não é? E é um sábado. E a pergunta de Jesus Cristo era: é lícito fazer o bem no sábado ou não? É lícito salvar ou matar? Então eles, para um judeu, especialmente para os fariseus, sacerdotes, saduceus, as pessoas não podiam nem cuspir no chão no sábado. Mas eles tinham suas ovelhas, se as ovelhas fugiam, eles iam atrás delas no sábado. Se a ovelha caía num buraco, ou se ela estava com sede, eles levavam a ovelha para beber água. Mas não podiam cuspir no chão, porque diziam que a terra ia trabalhar e isso era pecado. Também não andavam mais de 3 quilômetros no sábado, porque isso significava que eles estavam colocando o corpo para suar, e isso seria um trabalho, então seria transgressão do sábado. E aí vem Jesus Cristo come com os pecadores, se reúne, toca nos pecadores, toca nos leprosos, então eles estão atordoados. E outra coisa, o povo começa a tirar os olhos dos fariseus e começa a colocar os olhos em Jesus Cristo. Porque os ensinos de Jesus Cristo é com autoridade, é com o poder, é com o selo de Deus, o Espírito Santo. A mensagem do céu tem este selo, disse Paulo.
Deus conhece os que são seus, e os seus são aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador, e todo que recebeu a Jesus Cristo como Salvador, recebe o Espírito Santo como selo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nós recebemos o selo do Espírito Santo quando cremos em Jesus Cristo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então Jesus Cristo está pregando pelo poder do Espírito Santo. E aí no capítulo 3, eles decidem assim, ó, versículo 6, leia comigo. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida, ou como o matariam. Por que decidiram matar Jesus Cristo? Porque estava falando a verdade. Como é a verdade em Jesus Cristo, como é a verdade no Espírito Santo, como é a verdade no próprio Deus. Então eles estavam lutando contra a verdade. Aqui eles decidem matar Estevão. Versículo 54 diz que eles estavam ensandecidos de raiva, de ódio. Rilhavam os dentes, taparam os ouvidos e apedrejaram Estevão. Vamos ver qual foi a razão principal de eles tomarem essa decisão. A decisão de matar Estevão, de silenciar Estevão. Homens de dura cerviz, diz o verso 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vocês agora estão fazendo. Eu quero que você atente para essa palavrinha, uma palavra simples, mas ela é uma palavra que demonstra um comportamento habitual, um costume, uma tradição, uma regra. A palavra sempre. Não é de vez em quando, não é uma vez, não é 2 vezes, nem é 3 vezes, não é um período de 1 ano. Não, aqui está dizendo sempre. Quando Estevão cita esse texto, ele está falando da retrospectiva de toda a jornada dos filhos de Deus, desde a chamada de Deus a Abraão. Atos capítulo 7, Estevão faz uma narrativa de toda a história do povo de Deus, começando com o chamado de Deus a Abraão, ou Abrão, que ele vai dizer que Deus chamou Abrão e deu a ele o nome de Abraão. Então ele vai dizer que desde Abraão, o povo começou a resistir à verdade, resistir ao Espírito Santo, destruir a verdade, o conhecimento de Deus, por causa de suas próprias tradições e costumes. Eu estou um pouco preocupado porque na sociedade atual, nós não estamos vivendo uma realidade diferente. E essa palavra sempre é terrível porque isso é um hábito, é um costume, é uma regra. Fazemos disso uma regra. E a regra era, se o profeta não fala a nossa linguagem, se o profeta não ensina o que a gente quer ouvir, se ele não fala o que a gente quer, se ele não nos leva a fazer o que a gente deseja, então ele não serve. No capítulo 46 de Jeremias, se eu não estou enganado, 46, Israel foi levado cativo para a Babilônia, né? Judá, no caso, o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, e prenderam a Jeremias. Então os líderes de Israel foram lá e falaram com Jeremias: Jeremias, consulte a Deus, se é para a gente ficar aqui na terra e obedecer os babilônios, ou se é para a gente sair daqui e fugir para o Egito. Aí Jeremias disse: olha, Deus já disse, fiquem na terra, obedeçam os babilônios e vocês serão felizes. Mas ele diz: não, nós não queremos isso não. Queremos que você primeiro jejue, que faça um momento de consagração, converse com Deus e depois Deus vai falar com você qual é a decisão que a gente tem que tomar. Isso ele falou antes. Antes dos babilônios chegarem, ele falou isso. Mas a gente não acreditou, então os babilônios vieram, tá bom. Aí Jeremias disse: olha, eu vou fazer isso, eu vou dar a semana para você, uma semana,
Depois de uma semana vocês voltam, mas eu sei que a mensagem de Deus vai ser a mesma. Porque Deus é o mesmo, Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus diz: porque eu não mudo, vocês não são destruídos. Então, uma semana depois eles voltaram e Jeremias disse: olha, Deus disse, se vocês ficarem na terra, obedecerem os babilônios, vocês serão felizes. Eles disseram: Jeremias, você está mentindo. O seu assistente colocou essas palavras na sua boca e não Deus. E aí o que acontece é que eles amarraram Jeremias e foram embora para o Egito. E lá no Egito Deus disse para eles: olha, vocês todos vão morrer aqui no Egito. Nenhum de vocês vai voltar para a terra de Israel. O que de fato aconteceu. Porque eles não quiseram dar ouvidos à mensagem de Deus. E lá eles mataram Jeremias. O assistente de Jeremias era Baruque. Então eles achavam que Baruque, por ser o assistente, o escrivão de Jeremias, então eles acharam que não era Deus que estava falando, era Baruque. E Baruque incitou Jeremias a pedir que eles ficassem na terra. Então eles não deram ouvidos à verdade, rejeitaram a verdade e fugiram para o Egito, mataram inclusive todas as pessoas que se opuseram a eles. Gedalias e o grupo de Gedalias, eles mataram todos eles. Os soldados que queriam ficar fiel aos babilônios, eles mataram todos e foram para o Egito. Então, quando Estevão está falando aqui, vocês sempre resistem, é porque ele está falando de algo que já vem de longe. Lembra dos irmãos de José? José disse: olha, vocês vão todos me servir. Vocês todos vão colocar o pescoço debaixo do meu jugo. Eu vou ser o líder de vocês. Então eles venderam José. Tentaram matar José, depois se arrependeram. E venderam José como escravo para os árabes. E os árabes venderam, né, José para o Egito. Percebe? Então é de lá. É sempre. E aí nós vamos encontrar os profetas, nós vamos encontrar Neemias, nós vamos encontrar grupos resistindo à reforma proposta por Neemias e Esdras. Nós vamos encontrar pessoas se opondo ao ministério profético lá com Acabe em 1º e 2º Reis. E Crônicas nós vamos encontrar inclusive Deus repreendendo Salomão através dos profetas, e Salomão mandou matar os profetas de Deus. O próprio Salomão, o homem mais sábio da terra, o homem que teve o privilégio de conversar com Deus. Numa visão da noite, ele constrói o templo e Deus conversa com ele. E logo depois, Salomão constrói vários templos para os ídolos das suas esposas. Então, quando o profeta vem, ele manda matar os profetas. E é Salomão que vai causar a divisão entre as 10 tribos. É as 12 tribos. Não é Roboão, é Salomão. Salomão vai causar a divisão. Lógico que ele vai se arrepender, a gente vai encontrar no livro de Provérbios um tremendo arrependimento em Salomão. Mas veja que Estevão está falando de um povo que foi libertado por Deus do Egito, que Deus chamou lá a Abraão, e Deus vem lutando com esse povo desde Abraão. Abraão foi o primeiro teimoso, né? Embora se arrependesse, embora se convertesse, embora ele tenha tido um encontro pessoal com Deus, mas ele mentiu 2 vezes, né? Ele traiu a esposa, por consentimento da própria esposa, constituiu um segundo casamento, e aí a sua vida matrimonial, o seu lar virou uma pandemia, um verdadeiro inferno, só de problemas. Depois ele teve que expulsar Agar e o jovem Ismael, que tinha 14 anos, e ao despedi-los, deu a eles apenas uma botija de água e um pedaço de pão. Leia Gênesis capítulo 21, capítulo 20, desculpe. Meu amado, minha amada, o povo de Deus não é esse povo santo que a gente espera que seja, não.
Aliás, tem muita gente que vive na teimosia de que a gente vai parar de pecar por nós mesmos em algum momento e Deus vai se agradar da gente, vai fazer um milagre na vida da gente e a gente vai parar de pecar para sempre. A Bíblia nunca prometeu isso. Mesmo aquele Abraão errante e errado, recebia diariamente a visita do próprio Deus. Lógico que nós encontramos na vida de Abraão 10 altares. Nós encontramos um Saul que não tem nenhum altar. O único altar que aparece na vida de Saul é ele fazendo o sacrifício que é impróprio para ele. Porque ele não era da linhagem sacerdotal, ele não tinha autoridade para oferecer sacrifícios. Ele ainda estava recebendo o reino, ele precisava esperar pela vontade de Deus. E ele não deu ouvidos à voz de Deus. E ele mesmo oferece um sacrifício no altar que Deus não recebe esse sacrifício. Assim como Deus não recebeu o sacrifício de Caim. Então Deus vem lutando, vem lutando, vem lutando. Não é de hoje, não é de ontem. Assim como o povo vem resistindo ao Espírito Santo sempre, Deus sempre vem dando ao povo novas oportunidades. Nós vimos na mensagem de ontem que Jesus Cristo disse: a casa de vocês vai ficar deserta. Mas ainda assim, Deus ainda permitiu que eles tivessem 39 anos de oportunidade para mudar as suas atitudes. Ano 31, Jesus Cristo profetiza a destruição de Jerusalém. Mateus capítulo 24. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículo 2. Os discípulos disseram para Jesus Cristo: Senhor, olha como é bonito o nosso templo. E Jesus Cristo disse: estão vendo isso aí? Não vai ficar uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E ele está falando da destruição do templo no ano 70. Mas ainda assim, Deus ainda vai dar 39 anos para que o povo pondere, medite nas suas atitudes de sempre resistir, de sempre destruir a verdade, de sempre rejeitar o Espírito Santo. Assim como rejeitaram a mensagem de Oséias, o apelo final de Oséias, assim como rejeitaram o apelo final de Jesus Cristo, aqui no ano 34, eles têm a oportunidade de ouvir Estevão, e o texto começa dizendo que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fala que ele viu Jesus Cristo. Ele faz uma narrativa do costume do povo, ele faz uma narrativa das atitudes erradas daquele povo escolhido de Deus, e Deus insistentemente trabalhando para salvar esse povo, Deus insistentemente lutando para levar esse povo ao arrependimento, à conversão e à mudança de coração. E aí, no versículo 51, Estevão faz o raio-x deles. O raio-x é: vocês são duros de coração e de ouvidos. Ou seja, vocês são incircuncisos. A circuncisão era uma cirurgia que acontecia na glande masculina para mostrar uma aliança entre Deus e a pessoa. Só que no livro de Joel, diz que nós precisamos rasgar o coração para abrigar a palavra de Deus. Joel, capítulo 2, leia comigo Joel 2. Deus estava ansioso para rasgar o coração dos filhos de Deus e encher do Espírito Santo. Joel 2 fala que Deus, depois que o povo rasgasse o coração em humilhação, arrependimento, conversão, aí Deus daria a eles a chuva do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Mas o povo estava resistindo, né? 2, versículo 12 diz assim: ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ezequiel 11, verso 19, desculpe. 11, verso 19, olha o que Deus diz: darei a vocês um coração novo.
E porei dentro de vocês um espírito novo. E a gente já viu nessa jornada o que é um coração novo, o que é um espírito novo. Novos desejos, novos sentimentos, novas atitudes. Não é? E tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de... Por que Deus tirou o Espírito Santo dos antediluvianos? Porque o seu coração era carnal. Os seus desejos, suas escolhas, os seus pensamentos eram mal continuamente. Eles não pensavam o bem. E Estevão está fazendo uma narrativa dos filhos de Deus, dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, porque o coração de vocês é um coração não convertido, não é um coração transformado, não é um coração cheio do Espírito Santo. Mas eles tinham a lei, eles praticavam rituais, devolviam dízimos, faziam jejuns, longas orações nas praças, eram zelosos dos costumes e tradições dos seus pais. E Estevão está dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, sempre. E a palavra sempre aqui é terrível mesmo, porque não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, não, é todo tempo. Em todo o tempo, desde a saída de Abraão de Ur dos Caldeus, Deus vem lutando com seus filhos e filhas para levá-los ao arrependimento, à conversão, à transformação, à purificação no Espírito Santo, para que eles representem o caráter de Deus e reflitam a glória de Deus. Porque nós fomos criados para isso. Isaías capítulo 43, versículo 7. Eu não me canso de ler esse texto, porque é maravilhoso o propósito de Deus para cada um de nós. Veja o que está escrito. Isaías 43, versículo 7. Diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei e fiz. Você foi criado para quê? Deus chamou Abraão para quê? Deus chamou a Noé para quê? Para viver a glória de Deus, para refletir o caráter de Deus, a personalidade de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Estevão faz uma narrativa do costume desse povo de resistir sempre à vontade de Deus. Assim como Saul, eles não davam ouvidos à voz de Deus e negavam a verdade de Deus, rejeitaram a verdade de Deus, destruíram as verdades de Deus pelas tradições e costumes dos seus pais. Por isso eles mataram os profetas, apedrejaram os mensageiros. E mais uma vez, Deus está falando com eles. Mais uma vez, Deus está lhes dando uma nova oportunidade. E em vez de dar ouvidos, ele diz o verso 54, eles enfurecidos, enraivecidos, ensandecidos de ódio, eles taparam os ouvidos. Diz o versículo 56, né? 57, desculpe. E eles, clamando em alta voz, gritaram em alta voz, taparam os ouvidos, e unidos e unânimes. Aqui a palavra unânimes é muito mais do que unido, né? É como se todos estivessem com o mesmo desejo. Eles não eram tão unidos assim, né? Porque fariseus e saduceus não se uniam nunca. Porque um dizia que havia ressurreição, outro dizia que não havia. Mas agora eles estão unânimes. A palavra unânimes aqui, agora todos têm o mesmo propósito, a mesma missão, o mesmo desejo, a mesma vontade. A vontade é destruir a verdade, destruir o mensageiro que está anunciando a eles a verdade. Ele precisa ser silenciado, a verdade precisa ser silenciada. Nesses últimos dias, muitas pessoas e muitas igrejas, dessas que estão surgindo dia a dia, estão surgindo justamente para destruir a verdade, para se opor à verdade, para resistir à verdade. E a gente leu na mensagem de ontem, né? O Espírito Santo é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Salmo 119, versículo 142. A Bíblia é a verdade. Hoje nós temos muitas, mas muitas igrejas dizendo que a Bíblia não é a verdade, que a lei de Deus não é a verdade, que o Espírito Santo nem existe. Nós vamos ter uma mensagem ainda
sobre essa questão, né? Existiam também jovens na Bíblia que diziam que o Espírito Santo não existia, e Paulo vai batizá-los e eles vão receber o Espírito Santo, comprovando a existência do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, um Deus eterno, amoroso, que decidiu vir morar na terra para ajudar a mim e a você. Até quando você vai continuar resistindo ao Espírito Santo? Tapando os ouvidos às verdades de Deus, negando a verdade, destruindo a verdade pelas mentiras e costumes e tradições. Meu amado, observe a palavra sempre, porque isso é hábito, isso é costume, isso é regra. Não faça disso o seu costume, não faça disso o seu hábito, não faça disso a sua regra. Negar, resistir, rejeitar ou destruir a verdade de Deus. Ao contrário, hoje, caia de joelhos e clame ao Espírito Santo, pedindo misericórdia a Deus, para abrir os ouvidos, abrir seu coração, rasgar seu coração, para que Deus coloque em você um espírito novo, um coração novo, ou seja, novos desejos, novos sentimentos, novas atitudes. E isso é obra do agente de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo está ansioso para modificar tua vida, modificar teu caráter, modificar tua personalidade, fazer de você um filho, uma filha de Deus, governado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, para que você herde o reino de Deus na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não quer você hoje tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu quero? Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, é verdade que Estevão foi apedrejado, mas ali, Senhor, aos pés de Saulo, ficaram as roupas de Estevão. E aquelas roupas foi o início de um milagre que aconteceu na vida de Saulo. Ali, Paulo começou um caminho que o levaria ao encontro pessoal com Jesus Cristo, e os seus olhos seriam abertos. Ele seria cegado para as tradições, cegado para os costumes, porque os seus olhos seriam abertos para as verdades que ele vinha resistindo e destruindo com as suas atitudes de fariseu. Meu Deus, converte a cada um de nós também, Senhor. Ajude-nos a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, para que Ele toque a gente com o poder do Espírito Santo, para que um milagre aconteça em nossa vida e a gente seja de fato uma nova criatura, nova pessoa com novos sentimentos, novos desejos e novas atitudes. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.